Oi, hoje nessa sexta-feira da Paixão, onde eu acredito que a humanidade esteja fazendo uma reflexão sobre o sacrifício de Cristo naquela cruz, sobre o que levou um Deus descer da sua glória, tomar a forma humana, se esvaziar de si mesmo, tomar a forma de servo e cometer o ato mais lindo de amor que pode existir. O ato de perdão, porque o sacrifício de Cristo é isso que ele simboliza: amor, perdão, graça, misericórdia, tudo que ele deu, que ele realizou, obra que ele realizou. Mas o engraçado é que ele não realizou para ele realizou para que nós tivéssemos uso. Ele realizou para que nós desfrutássemos disso. Nós quem? A obra-prima da criação dele, porque é isso que nós somos, a obra-prima da criação de Deus. E refletindo sobre o sacrifício dele, sobre o momento, né, que até mesmo que antecede, quando ele está ali naquele Getsemane, que ele vira para Deus e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu nunca vi essa passagem como se ele estivesse rejeitando a missão dele de se entregar naquela cruz. Eu nunca vi isso. Pelo contrário, a Bíblia em Isaías diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E naquele momento ali, quando ele estivesse naquela cruz, não seria o pecado dele porque ele não tinha pecado, mas seria o pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro. O meu e o teu pecado estava cravado lá naquela cruz há mais de 2000 anos atrás. Um ato de amor, um ato de graça, de misericórdia, um momento que precisa ser refletido e um ato que ele fez para que nós pudéssemos voltar a ter a comunhão com Deus. Porque o Velho Testamento diz, né, que havia uma separação. Na presença de Deus nós não podíamos entrar, na presença de Deus nós não podíamos ter acesso. E ele vira e fala ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou e ali nós passamos a ter acesso à presença de Deus. Hoje nós podemos levantar as nossas mãos, levar a nossa voz em gratidão, em reconhecimento, porque adoração é isso. Eu sempre falo que a nossa adoração é por aquilo que ele fez, pelo sacrifício dele na cruz, pelo perdão dos nossos pecados, pela vida dele em nós. Mas a gente também não pode, irmãos, deixar de refletir sobre a forma como nós temos conduzido o nosso relacionamento com Deus. Porque depois que ele realizou aquela obra maravilhosa na cruz, ele não simplesmente cessou a obra. A história deu continuidade, nos alcançando até hoje. A história continua na minha vida e na tua. E como é que está o nosso relacionamento com Deus e com o nosso relacionamento com o próximo, com o nosso irmão? Às vezes, quando precisamos refletir o quantas pessoas nesse momento estão sendo feridas, magoadas, injustiçada, perseguida, humilhada, rejeitada, sabe? São coisas assim que nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele falou, né? Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. E aí perguntaram, mas Senhor, quando é que eu te fiz isso? E ele falou, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. E naquele mesmo momento ele falou, mas eu também tive fome e tu não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive preso e não foste me visitar. E a pessoa perguntou, Senhor, mas quando que eu fiz isso? Ele falou, quando você deixou de fazer para um dos meus pequeninos, não fez para mim. Ou seja, a forma como nós nos relacionamos um com o outro afeta o nosso relacionamento com Jesus. Quando eu magoo, quando eu firo, quando eu persigo, quando eu humilho, quando eu rejeito o meu irmão, seja lá pelo motivo que for, é como se eu estivesse rejeitando o próprio Deus. Eu estou fazendo com ele a mesma coisa. Ele está sentindo nele, porque a vida dele, irmãos, está em nós. E nós precisamos refletir sobre isso, sobre as nossas atitudes. Precisamos pensar sobre como temos ferido, magoado Cristo, como temos o negado. Eu estava aqui agora refletindo sobre Pedro
e sobre Judas, dois grandes discípulos de Jesus, dois homens que viram Jesus, andaram com Jesus, viu Jesus limpar leprosos, viu Jesus fazer cego enxergar, viu Jesus fazer paralítico andar, ressuscitar mortos, perdoar pecados. Eles viram Jesus de todas as formas. Mas será que conheciam a Jesus de verdade? Será que eles tinham dimensão do que significava o momento do Calvário, o momento da morte de Cristo? Porque a Bíblia diz que Judas negou a Jesus por 30 moedas de prata. Imagina o sentimento de dor, de vergonha que Judas não sentiu. No entanto, Judas se achou imerecedor do perdão. Judas achou, por não ter o conhecimento de Cristo, por não conhecer a Cristo de verdade, na sua essência, na sua plenitude, ele achou que as moedas de prata fosse maior do que o sacrifício de Cristo. Judas talvez tenha achado que o sentimento de vergonha, de dor dele fosse maior do que o sacrifício de Cristo. Talvez Judas achasse que aquela atitude dele de traição, aquele pecado que ele cometeu, fosse maior do que o sacrifício de Cristo. E então ele achou que aquele pecado que ele havia cometido, aquela traição que ele havia feito, não seria perdoada. E ele simplesmente foi lá e cometeu o ato do suicídio. Diferente de Pedro, que também negou a Jesus. A Bíblia é bem clara no livro de Lucas. Eu acho maravilhosa essa passagem. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 61, diz o seguinte, a partir do versículo 60, que Pedro, quando lhe nega Jesus, o olhar, eles estavam tão próximos, Jesus e Pedro, que o olhar dos dois se encontraram. E naquele momento, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. A dor de Pedro talvez fosse semelhante à dor de Judas. A vergonha de Pedro talvez fosse semelhante à vergonha de Judas. Aquele sentimento de dor de Pedro talvez fosse semelhante ao sentimento de dor de Judas. A única diferença entre Pedro e Judas foi o que produziu em Judas, foi o remorso. Mas o que foi produzido em Pedro foi o arrependimento. Por quê? Porque Pedro sabia que o ato dele, o pecado dele não era maior do que o sacrifício de Cristo. Que o sentimento de dor, de vergonha, de humilhação dele não era maior do que o sacrifício que Cristo estava fazendo ali. Que o pecado que ele estava cometendo ali, não significava nada ali diante daquela cruz, porque a cruz é justamente o símbolo disso, de perdão, de amor, de graça, de misericórdia. Então Pedro sabia que o sacrifício de Cristo era maior do que qualquer pecado que ele estivesse cometendo. No entanto, irmãos, a gente não pode esquecer que existe algo que nós precisamos fazer. Nós, como igreja, nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos tomar a nossa cruz e precisamos seguir a Jesus. Independente de onde nós estejamos, independente de quem sejamos, porque muitas vezes você pode falar, mas Tânia, eu não sou evangélica. Você deu o exemplo aí de Pedro e de Judas, que conhecia Jesus, que andou com Jesus, que era discípulo de Jesus. Mas a Bíblia também diz, no livro de Lucas, que é a qual eu estou tirando a referência, no capítulo 22, no capítulo 23, a partir do versículo 33, que é da crucificação, que quando Cristo estava sendo crucificado, haviam duas pessoas ali com ele, dois malfeitores, que estavam passando pela mesma situação, estavam sendo condenados, sendo que crimes diferentes, porque Jesus ele não tinha pecado. E um deles virou para Jesus e falou, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Não houve, mesmo aquele rapaz vivendo um momento de vergonha, de dor, sendo visto como uma pessoa maldita, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro de Cristo, ele se fez maldição por nós, para que nós não fôssemos mais, para que não houvesse maldição sobre a nossa vida. E aqueles dois rapazes ali, eles estavam, dois malfeitores,
Um acusava Jesus, dizendo que se ele fosse o Cristo, que era para livrar tanto a ele quanto eles. Mas Jesus, o outro disse para ele o seguinte: vem cá, nem você estando nessa situação, sendo maldito, sendo a morte próxima, você não se arrepende? Você não teme a Deus diante de toda essa situação? Nós estamos aqui porque nós somos culpados, mas ele não, ele é inocente. E aquele rapaz vira para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus virou para ele e falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O perdão é para todos. A Bíblia diz, ou melhor, eu sempre digo o seguinte, que eu sou perdoado não quando eu peço, mas quando eu me arrependo. No momento em que eu olho para dentro de mim e reconheço o quão falha eu sou, o quanto eu preciso de Deus, o quanto eu sou imerecedora da graça dele, mas que ele derramou sobre mim, que quando eu olho para o céu, estou agora olhando lá para fora, e eu vejo esse dia que Deus nos está permitindo mais um dia para nós nos arrependermos, para nós nos voltarmos para ele, uma oportunidade que ele está nos dando. Quando eu olho para isso, aquele rapaz teve tudo isso, ele foi. Então, não importa aonde você esteja, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa quantos erros foram, o teu, o meu, o nosso pecado não é maior do que o sacrifício de Cristo na cruz. O nosso pecado, o nosso erro não é maior, mas nós precisamos entender que existe uma renúncia, nós precisamos renunciar ao nosso eu. Nós precisamos renunciar às nossas vontades. Nós precisamos renunciar à nossa natureza humana, essa natureza pecaminosa, essa natureza decaída. E entender que o sacrifício de Cristo é para todos. Que assim como eu preciso, meu irmão também precisa do perdão de Deus. E que venhamos entender que nós somos a obra-prima da criação de Deus. Que quando ele se entregou naquela cruz, foi pela humanidade, foi por amor à humanidade. Que nós possamos, que nós venhamos tomar posse dessa aliança. Aliança essa, graça essa, misericórdia essa, amor esse, perdão esse, que foi derramado naquela cruz. E ele fez tudo isso para que nós tivéssemos vida e vida com abundância nele. Entendendo, e nem venhamos, irmãos, abrir mão dessa aliança. Aliança essa que eu vou falar no domingo. E que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém.